Se você não conhece a história de Invasão Secreta nos quadrinhos, você precisa conhecer, porque é uma das melhores sagas de todos os tempos e eu vou resolver isso pra você agora. É uma saga tensa que gera desconfiança o tempo inteiro, você realmente não pode confiar em ninguém, nada é o que parece. Invasão Secreta é a história da Guerra dos Skrulls tentando dominar a Terra e usar o planeta como novo lar pra raça, enquanto os humanos tentam resistir. Mas o pior é que nem todos os humanos resistiram, alguns até apoiaram os Skrulls e foram contra os heróis que tentavam defender o planeta, por incrível que pareça. E essa história mostra apenas o que acontece depois que os heróis descobrem que a invasão estava acontecendo, mas os Skrulls já estavam na Terra há anos. Pra vocês terem uma ideia, Invasão Secreta é uma saga de 2008, mas os Skrulls começaram a invadir a Terra mais ou menos no período em que acontece a saga Vingadores: A Queda, lá em 2004, quando rolou o fim da equipe dos Vingadores. A Marvel planejou tudo com anos de antecedência. Em 2005, por exemplo, surgiram os Novos Vingadores e a Mulher-Aranha, que é muito importante nessa saga de Invasão Secreta, já era uma Skrull disfarçada desde aquela época, que demonstra isso ao Wolverine. Ele tem um olfato tão poderoso que pode diferenciar Skrulls de humanos pelo cheiro. Ele faz isso na saga da Fênix Negra, por exemplo, quando descobre que tinha uma Skrull se passando pela tempestade. Lá na história de origem dos Novos Vingadores, ele não reconhece o cheiro de Jessica Drew, o que já era uma pista do que vinha pela frente, embora ninguém soubesse na época. E claro, durante o período que estavam na Terra, antes da saga da invasão, os Skrulls descobriram uma maneira de não serem descobertos pelo olfato do Wolverine. Então vamos pra história. Se você quiser ter a saga completa da Invasão Secreta, o link pro quadrinho na Amazon tá fixado nos comentários desse vídeo e também na descrição. E eu recomendo demais. A saga começa muitos anos atrás, mostrando o planeta dos Skrulls completamente destruído e com poucos sobreviventes em busca de sua rainha. A maioria dos Skrulls tinha sido assassinada por Thanos e o Aniquilador, e os planetas deles foram destruídos por Galactus, tudo isso na saga da Aniquilação. Aí a história chega no laboratório do diretor da S.H.I.E.L.D., Tony Stark, que convocou Reed Richards e Hank Pym, as mentes mais brilhantes do planeta, para contar um segredo. Tony explica que os Skrulls, uma raça que pode mudar de forma e já dominou dezenas de planetas, estavam na Terra entre eles invadindo despercebidos. Tony revela que Elektra acabou morrendo durante uma missão dos Novos Vingadores no Japão. Quando ela morreu, revelou sua verdadeira forma Skrull. Reed questiona como ninguém percebeu isso antes e Stark explica que essa é a habilidade dos Skrulls. Ninguém consegue distinguir um do outro. A conversa fica mais séria quando o Homem de Ferro admite que não tem certeza se todos são quem dizem ser, nem mesmo os dois que estavam ali. Tony conclui que algo precisa ser feito imediatamente porque ele sabia que aquilo era apenas o começo. A história vai para o pico, a base da SWORD na atmosfera da Terra, com radares captando algo desconhecido que se aproxima do planeta com uma velocidade impressionante. A agente Abigail Brand confirma que é uma nave Skrull e que vai colidir com a Terra em 2 minutos. Ela pede que avisem Tony Stark imediatamente. Enquanto isso, Tony, Reed e Hank Pym examinam o corpo de Elektra, tentando entender como os Skrulls conseguiam se transformar sem serem detectados. De repente, Maria Hill entra em contato com eles, alertando que uma nave Skrull caiu na Terra. Tony pergunta se há sobreviventes, mas Maria responde que ainda não sabem. Ele veste a armadura e parte para o local onde a nave caiu, enquanto Reed e Hank continuam as análises. A nave tinha caído na Terra Selvagem. A caminho do local, Tony liga para pedir ajuda para os Vingadores, mas apenas a Mulher-Aranha responde. Stark pede para ela reunir os outros heróis e encontrá-lo na Terra Selvagem. Ela liga para os Novos Vingadores e conta o que aconteceu, mas Luke Cage hesita, lembrando que eles são fugitivos. Desde a Guerra Civil, os Novos Vingadores eram tidos como criminosos porque não tinham assinado o ato de registro de heróis e Tony Stark, como diretor da S.H.I.E.L.D., estava tentando prendê-los na época. Luke diz que confia mais em Jessica Drew do que em Tony. O grupo de heróis, que inclui Wolverine, Homem-Aranha, Echo, Punho de Ferro e Ronin, acaba decidindo ajudar, mas Cage diz que eles iam acabar irritando todo mundo. Na Torre dos Vingadores, Viúva Negra responde ao chamado de Tony Stark, informando que está pronta para decolar no Quinjet, mas que aguarda a chegada de outros 3 heróis. De repente, ela é atacada e imobilizada pelos Novos Vingadores, que roubam a nave e partem voando. 3 minutos depois, o Homem de Ferro e os demais heróis aparecem na torre perguntando do Quinjet. Já um pouco distante dali, a bordo do Quinjet, o Ronin fala pro resto dos Novos Vingadores que modificou os sistemas da nave para impedir que Tony pudesse controlá-la à distância, mas ainda seria possível rastreá-los por meio dos satélites. Os Novos Vingadores finalmente chegam ao local onde a nave dos Skrulls caiu, a Terra Selvagem. Eles questionam se tudo não passava de um plano do Tony Stark para capturá-los, porém Luke Cage e Wolverine afirmam que ele já teve outras oportunidades antes, sem precisar ir tão longe. O Homem-Aranha pergunta como eles iam saber se não era uma armadilha dos Skrulls e Luke Cage responde que ele até torcia para ser uma armadilha, porque estava cansado de tanta desconfiança e de se esconder o tempo inteiro. Ele diz que quer resolver a situação logo e voltar para casa com a família dele. O Homem-Aranha também pergunta aos outros heróis se eles sabiam o que fazer quando a hora chegasse. Wolverine responde que ele consegue farejar qualquer um a qualquer momento e que isso não seria problema. Logan não sabia ainda que os Skrulls já tinham descoberto como não serem pegos pelo olfato dele. De repente, o Quinjet é atacado por 2 dinossauros monstruosos e a nave é destruída e fica presa em árvores. Os heróis saltam e começam a explorar a selva a pé. E é assim que se
se entra na Terra Selvagem, viu, gente? Toda vez que chega tem dinossauro atacando, é normal, tá? Eles avançam pela floresta e encontram uma antiga base em chamas. Luke Cage relembra que aquele foi o local da primeira batalha dos Novos Vingadores juntos, quando enfrentaram Sauron, mas o lugar não tinha ficado daquele jeito tão destruído depois daquela batalha. Echo pergunta o que aconteceu e por que tudo estava em chamas. Wolverine aponta para a nave dos Skrulls abatida e diz que aquele é o verdadeiro objetivo, mas ele admite que não consegue sentir se alguém está dentro da nave e a única maneira de descobrir o que há dentro seria abrindo ela. Punho de Ferro se oferece para fazer isso, mas Homem-Aranha fala para eles considerarem a possibilidade de que podiam ter prisioneiros ou reféns tentando fugir ali dentro, ou até mesmo um exército inteiro de Skrulls esperando para atacá-los. A resenha é interrompida quando o Homem de Ferro e os outros Vingadores aparecem dizendo que todos ali estão presos e que precisam se afastar da nave. Luke, no entanto, decide abrir a nave. Ele diz que não conseguia nem saber se aquele era o verdadeiro Tony Stark. Longe dali, no espaço, diversas naves estavam deixando a base da SWORD. Luke abre a porta de uma nave na Terra Selvagem e o pico explode quase ao mesmo tempo. Jarvis também aparece, ativando um vírus alienígena em um computador, enquanto diz as palavras "Ele ama você". A armadura do Tony Stark começa a apresentar um curto-circuito, que faz o herói cair no chão em agonia e pedir para que todos se afastem dele rapidamente. Robert Reynolds, o Sentinela, fala que podia levar Tony voando dali, mas Carol Danvers, que na época era Miss Marvel, fala que acha melhor não arriscar porque tinha algo de errado com a armadura. Ela pede ajuda para Maria Hill e os agentes da SHIELD. Hill e diversos agentes estavam evacuando o Helicarrier. A nave também tinha sido afetada pelo vírus porque tinha tecnologia Stark e estava desabando. O vírus alienígena tomou conta não só da armadura do Homem de Ferro e da base da SHIELD, mas também de absolutamente tudo no mundo que tinha tecnologia Stark, como a Torre dos Vingadores, satélites e brigadas militares, por exemplo. No Raft, a prisão subaquática do universo da Marvel, alguns guardas verificam se os vilões ainda estão em suas celas, quando o vírus atinge todos os sistemas da prisão. O mesmo acontece na penitenciária de segurança máxima conhecida como Cubo. O vírus também tinha afetado as prisões, afinal elas tinham tecnologia Stark também, e os bandidos estavam todos sendo libertados. Ao mesmo tempo, na montanha dos Thunderbolts, Norman Osborn estava entrevistando mais vilões para recrutar para a equipe. De repente, mais uma explosão enorme, mas dessa vez o responsável é revelado, é o próprio Mar-Vell, o Capitão Marvel. Em Manhattan, no edifício Baxter, um grupo de turistas estava fazendo um tour pelo prédio e um dos turistas se afasta do grupo de repente. Ele era um Skrull disfarçado e assume a aparência de Sue Storm. O Skrull, na forma da Mulher Invisível, vai até o laboratório do Quarteto Fantástico, mas antes de entrar, ele passa pelos filhos de Sue Storm e pelo irmão Johnny Storm. Os três tentam falar com Sue, mas o Skrull atravessa em silêncio e não responde os chamados deles, o que deixa as crianças desconfiadas. Ele abre um portal para a zona negativa e repete as palavras "Ele ama você". Uma enorme quantidade de energia começa a destruir o edifício de dentro para fora. De volta na Terra Selvagem, os Vingadores tentam ajudar Tony, que estava tendo uma convulsão depois do curto-circuito. Luke Cage suspeitava que aquilo era encenação e que tudo fazia parte de um plano para pegá-los de surpresa. No entanto, Homem-Aranha diz que parecia muito ser real e que Tony parecia realmente ter sido infectado por algo. Wolverine percebe uma coisa e os heróis se deparam com um monte de cópias dos mais diversos heróis da Terra. Nos destroços da nave da SWORD, a agente Brand, que sobreviveu graças a um dispositivo que servia como um escudo para o ambiente espacial, tenta fazer contato com os agentes da SHIELD, alertando que eles foram abatidos e que diversas naves alienígenas estão indo em direção à Terra. Enquanto isso, no laboratório onde Reed Richards e Hank Pym estão analisando o corpo de Elektra, o Senhor Fantástico afirma que finalmente descobriu o segredo dos Skrulls para passarem despercebidos por qualquer tipo de tecnologia ou magia. Assim que ele fala isso, Hank ataca Reed com uma arma alienígena, fazendo com que seu corpo se espalhe pela sala inteira. Hank revela ser um Skrull também e repete a frase "Ele ama você". Esse é o fim do primeiro quadrinho da saga. No capítulo 2, os dois grupos de heróis se confrontam, um lado acusando o outro de serem Skrulls disfarçados. Ares, o deus grego da guerra, aconselha os heróis que puderem a saírem dali imediatamente, já que essa é exatamente a estratégia dos Skrulls: semear a confusão e iniciar uma batalha. Todos estavam extremamente confusos e nem mesmo Visão conseguia determinar quem era quem ali. Enquanto isso, os heróis que tinham saído da nave provocam o outro lado, com o objetivo de começar uma briga e, claro, a batalha começa. Diversos heróis lutam contra versões deles próprios. Miss Marvel leva Tony Stark para um local seguro porque ela sabia que os Vingadores realmente precisavam do Homem de Ferro naquela guerra. Homem-Aranha luta contra uma variante dele próprio e faz piadas, enquanto o outro Aranha pergunta se ele realmente era assim, tão irritante durante as batalhas. Ares ataca o Capitão América enquanto toma flechadas do Gavião Arqueiro e Viúva Negra parte para cima do Fera. Visão e Sentinela entram em combate, mas o Visão, que é um Skrull disfarçado, usa uma tática para derrotar Robert Reynolds. Ele se transforma em Vácuo, a versão maligna do Sentinela. Isso assusta Robert, que sofre psicologicamente e foge da batalha. Para quem não sabe, o Sentinela é um herói que, além desse lado maligno, também é esquizofrênico e agorafóbico. E tudo isso causa um trauma gigantesco nele, que é um dos seres mais poderosos
poderosos do universo. Sue Storm fala que deviam achar o marido dela, que ele saberia o que fazer. Wolverine estava furioso, cortando todo mundo. Clint Barton, usando o manto de Ronin, derrota Clint Barton, o Gavião Arqueiro, e tenta encontrar outros possíveis Skrulls. Ele se esconde em arbustos e ataca o Capitão América, afirmando que com certeza ele era um Skrull, porque o verdadeiro Steve Rogers estava morto. No entanto, o Capitão se defende de uma forma que faz Ronin questionar se ele realmente está morto, ou se aquele poderia ser o verdadeiro Steve Rogers. E na Terra Selvagem, vocês sabem, toda hora aparece um tiranossauro do nada e ataca todos os heróis no meio da batalha. E é exatamente isso que acontece, o dinossauro acaba pisoteando alguns dos heróis que batalhavam ali. Stark pede para Carol deixar ele na antiga base dos nativos, onde teve a primeira batalha dos Novos Vingadores, porque ele achava que ainda podia existir um laboratório funcionando lá. Ele pede para ela voltar o mais rápido possível à base em Nova York, porque acredita que foi infectado por um vírus que derrubou não apenas sua armadura, mas todas as bases da SHIELD e a Torre dos Vingadores. Tony explica que vai reconstruir a armadura do zero e fazer a única coisa que os Skrulls não podiam fazer: usar o cérebro dele. Ele manda Carol ir até a Torre dos Vingadores averiguar o que aconteceu e tentar arrumar o maior número de reforços possível. De volta ao local da batalha, o ataque do Tiranossauro fez com que todos se espalhassem e se misturassem, deixando mais difícil ainda pra galera saber quem era quem. Agora que ninguém confiava em ninguém mesmo, Luke Cage e Wolverine ficam frente a frente, cada um pedindo ao outro pra não se aproximar. Os dois se deparam com um Skrull vestindo o traje do Homem-Aranha, pisoteado e morto pelo dinossauro. Luke tenta entender qual era o plano dos Skrulls, questionando por que eles não simplesmente bombardearam o planeta do espaço e acabaram com todos os humanos de uma vez. Wolverine responde que provavelmente o objetivo deles era deixar os heróis uns contra os outros e que eles não podiam bombardear o planeta porque provavelmente precisam da Terra intacta para algum outro propósito. Mas pro plano dos Skrulls dar certo, eles tinham que conseguir derrotar todos os heróis da Terra, e eles não iam facilitar em nada. Logan diz que os Skrulls estavam torturando os heróis e fazendo eles matarem uns aos outros sem saber quem estava lutando ao lado deles. Wolverine começa a entender que os Skrulls estavam provavelmente em uma missão suicida ali. Alguns foram pra Terra só pra atrapalhar os heróis. Quando ele olha pro lado, vê Bob Morse, a Arpia, ajoelhada com um Skrull vestido como Gavião Arqueiro, morto em seus braços. Wolverine se aproxima dela rapidamente, dizendo que ela não o enganaria e tenta matá-la. A Arpia retira sua máscara e explica chorando que não sabia que o Gavião Arqueiro era um Skrull. Ela trabalhava para os Vingadores e pra SHIELD e diz que ficou presa no espaço por pelo menos um ano. Wolverine não acredita nela e é atingido por uma flecha disparada por Ronin, que manda Logan se afastar. Clint se aproxima de Bob, apontando uma flecha pro rosto dela e pergunta qual é o significado do dia 12 de outubro pra ela. A Arpia revela que há alguns anos, quando ela ainda era uma Vingadora, ela teve um aborto, mas não contou pra ninguém. Ela e seu marido descobriram que o bebê nasceria em 12 de outubro. Ronin tira sua máscara e diz que achava que a Arpia tinha morrido. A Arpia responde que não e os dois se abraçam e se beijam. Wolverine alerta Clint que aquilo pode ser uma armadilha, mas Ronin diz que é uma decisão dele e que um Skrull não tinha como saber aquilo que a Bob tinha acabado de falar. Os dois nunca contaram pra absolutamente ninguém. Luke Cage pergunta pra Arpia sobre os outros heróis que estavam na nave com ela, mas ela responde que a essa altura não tinha mais certeza sobre ninguém, exceto pelo Capitão América, que ela afirma ser o verdadeiro. Ela diz que foi ele o responsável por trazer todos que estavam ali presos no espaço de volta pra Terra. Voltamos pra Manhattan. A imensa esfera de energia do portal pra Zona Negativa continuava a crescer no edifício Baxter, destruindo tudo ao redor. Os jovens Vingadores passavam pela região à paisana e começam a filmar algo. O Icano fala que precisavam encontrar os Vingadores. Uma gigantesca nave aparece no céu e começa a disparar lasers em toda a cidade. Patriota pergunta se os outros tinham levado seus trajes de heróis. Um exército de Super Skrulls desce da nave vestido com as roupas e armas de vários heróis e vilões conhecidos. Cada um desses Skrulls tinha o poder de mais de um personagem. Por exemplo, um tem as garras do Wolverine com a pele metálica do Colossus e outro tem os poderes do Doutor Estranho com a elasticidade do Senhor Fantástico. Só pra dar um exemplo, né? E assim termina o segundo capítulo da saga. O terceiro capítulo de Invasão Secreta se inicia com o Helicarrier da SHIELD caído no meio do Triângulo das Bermudas, boiando como um barco. Maria Hill tenta recuperar os sistemas, mas tudo estava offline. Ela chama alguns agentes para verificar o deck da nave e se depara com Jarvis, que exige que Hill se renda imediatamente. Enquanto isso, na base dos Thunderbolts, a explosão manda McGargan, o Venom da época, voando para longe da montanha. O Capitão Marvel estava prestes a matar um dos vilões, mas ele para e começa a chorar. Norman Osborn aparece e se apresenta como líder da equipe e fala para Marvel que ele não era exatamente quem ele pensava que era. Em Camp Hammond, base da Iniciativa, um alerta começa a soar e deixa todos preocupados.
A Iniciativa é uma equipe criada depois da Guerra Civil com superpoderosos, tanto heróis como vilões, registrados no ato de registro de heróis. Os membros dessa equipe começam a perceber que todas as tecnologias Stark estavam desligadas. O Jaqueta Amarela aparece e informa que Nova York está sendo atacada por alienígenas e os novos heróis precisam agir, já que os Vingadores estão desaparecidos. O treinador pergunta quem estava atacando e Cassie Lang pergunta se vão entrar em ação. Hank diz que finalmente era a hora, que todos ali treinaram exatamente para situações como aquela. Enquanto isso, os jovens Vingadores se viram como podem e tentam lutar contra os Skrulls em Nova York, mas são superados em número e em poder também. O Visão jovem começa a suspeitar que aquilo não era só um ataque, mas uma invasão alienígena completa no planeta. Ele também percebe que todas as tecnologias Stark tinham parado de funcionar. Hulkling, por ser metade Skrull e um dos herdeiros da família real, diz que tentaria conversar com os invasores para que parassem com a invasão, como ele fez em Jovens Vingadores Volume 1, quando rolou uma mini guerra entre os Kree e os Skrull na Terra. Os Skrulls ignoram e atacam Ted brutalmente. Os Jovens Vingadores estavam tomando uma surra enorme e Kate Bishop fala para aguentarem firme, que ia ficar tudo bem. Finalmente, os membros da Iniciativa chegam para ajudar e equilibrar a batalha, liderados por Cassie Lang, ex-membro dos Jovens Vingadores. De volta à Terra Selvagem, Echo e Mulher-Aranha se encontram. Jessica Drew ataca Maya Lopes de repente. Echo diz que não era uma Skrull e a Mulher-Aranha responde que sabia. Maya até consegue desviar de um dos golpes, mas Jessica pega ela pelo pescoço e atinge com uma rajada de energia, mandando ela para longe. Logo após derrotar a Echo, a Skrull disfarçada de Mulher-Aranha encontra Tony Stark, que estava tentando reconstruir a sua armadura e remover o vírus alienígena do sistema. O vírus estava deixando Stark até doente. Tony diz que não queria conversar nem encontrar com ninguém até que o problema atual fosse resolvido. Jessica vai até ele mesmo assim e diz que o trabalho dele na Terra finalmente tinha terminado. Ela fala que ele seria sempre lembrado como um dos maiores soldados da armada Skrull e que teria o amor dela, a rainha, para sempre. Jessica beija Tony, que estava completamente perdido e atordoado. O Homem de Ferro responde que não era um Skrull. A rainha diz que isso era o que ele pensava, porque ele foi treinado para pensar isso. No dia que ele se voluntariou para a missão, ela ficou triste, mas não tinha jeito. A verdade tinha que ser escondida dele para que a missão desse certo. Ela declara mais uma vez seu amor por Stark e ele começa a suar. Hesitante e desconfiado, Tony implora para Skrull parar de falar, mas a Mulher-Aranha insiste e revela que fazer os heróis lutarem uns contra os outros e usar o próprio Tony Stark como referência mundial sempre foi parte do plano deles. Ela afirma que sem ele nada disso teria acontecido. Claro, aqui ela fala da Guerra Civil, quando os heróis se dividiram e se enfrentaram, e depois disso Tony assumiu como diretor da SHIELD. Enquanto isso, a batalha na Times Square continuava, com os heróis lutando incansavelmente, mas sendo derrotados um por um. Um Skrull gigante acerta um soco poderoso e depois pega a estatura pelo pescoço. Outros começam a soltar rajadas de energia em todos. Visão fala que ainda existem muitos heróis no planeta para pararem os Skrulls e eles não iam ganhar. Assim que termina de falar, um raio atinge a cabeça do Visão por trás e quase destrói o androide na frente das câmeras de TV. Ele sobrevive por pouco. Proton, um dos membros da Iniciativa, acaba sendo brutalmente assassinado pelos Skrulls também na frente de todos. Um terremoto gigantesco toma conta do local. Quando os Skrulls estavam prestes a matar Annex, um deles explode do nada. Quem fez o Skrull explodir era Daisy Johnson, a Tremor. Nick Fury aparece na cena de batalha junto com seus guerreiros secretos, o grupo que na época era chamado de Comando Selvagem e liderado por Daisy, que também tinha Yo-Yo Rodriguez como membro. Quem assistiu a série Agentes da SHIELD conhece muito bem a Daisy Johnson e a Yo-Yo Rodriguez, né? E esse é o fim do capítulo 3. Na primeira página do capítulo 4, vemos Reed Richards sendo analisado por Skrulls em uma nave alienígena. Ele ouve que a invasão já está em andamento e que os humanos entenderão as motivações dos Skrulls, porque os Skrulls estudaram a Terra e descobriram que os próprios humanos já fizeram o mesmo no passado. Os humanos já exterminaram povos indígenas para conquistar terras, já roubaram riquezas e terras em nome de Deus e do dinheiro, e ainda escreveram os livros da história para garantirem que serão lembrados como heróis. Mas agora os humanos vão experimentar o outro lado da moeda. Os Skrulls afirmam que a Terra não pertence aos humanos e que se fosse realmente deles, não seria tão fácil tirá-la deles. Não importa o quanto os humanos vão tentar lutar e se defender, eles nunca vão ganhar aquela guerra porque não sabem contra quem lutar. A batalha já estava ganha. Eles destacam que a coisa mais importante em uma guerra é saber em quem confiar, e graças aos poderes dos Skrulls isso era algo que os humanos não podiam fazer. Enquanto os Skrulls discursavam, a Abigail Brand continuava flutuando no espaço, assim como alguns agentes. O Sentinela também tinha fugido da Terra e estava voando pelo espaço, tentando se livrar dos pensamentos ruins causados pelo Skrull que fingiu ser o Vácuo. Carol Danvers chega em Nova York e tenta ir até a Torre dos Vingadores, mas é recebida por Skrulls. Os heróis da Terra continuam sendo derrotados pelos guerreiros alienígenas, mas com a chegada do Comando Selvagem liderado por Nick Fury, a batalha estava começando a se equilibrar. Eles começam a resgatar todos os heróis feridos da Iniciativa e dos Jovens Vingadores. Fury aponta uma arma na direção de Miss Marvel e atira, alegando que ela era uma
Skrull. Ele e o Comando Selvagem são teletransportados dali, deixando Carol Danvers pra trás sozinha. Enfraquecida pelo tiro que tomou, Miss Marvel começa a ser completamente massacrada pelos Skrulls, liderados por Hank Pym, pra total surpresa da heroína. E o Fury vacilou nessa, hein? De volta à Terra Selvagem, a Mulher-Aranha insiste com Tony Stark que ele é um Skrull e que o verdadeiro Tony Stark morreu há muito tempo. Enquanto isso, a Viúva Negra ouve toda a conversa, escondida e esperando o momento certo pra atacar. Jessica Drew afirma que fará de tudo pra ajudar Tony a recuperar sua forma Skrull original e sua memória. Pra concluir, a Mulher-Aranha revela que o verdadeiro nome dele era Krylik Dulu e que ele era o maior soldado do Império. No entanto, antes que eles pudessem continuar a conversa, Natasha aparece apontando uma arma pros dois. Ao mesmo tempo, Fera e Jean Grey aparecem atrás dela, questionando as intenções da Viúva Negra. Hank McCoy fala pra Natasha que era melhor tentarem conversar antes de começar a briga, mas a Viúva Negra atira e mata tanto Fera quanto a Fênix, revelando que os dois eram Skrulls disfarçados. Natasha volta sua atenção pro laboratório. Verão que a Rainha Skrull, que se passava pela Mulher-Aranha, tinha desaparecido. O Homem de Ferro estava delirando e falando que era um Skrull quando Natasha injeta adrenalina no pescoço dele pra tentar ajudá-lo. Natasha pergunta o que há de errado com ele e Tony responde que pode ser um Skrull. A Viúva Negra garante que ele não era um Skrull. Ela fala que tudo que Verão tinha dito ali era só pra confundir a cabeça de Tony e que os Skrulls tinham envenenado ele. Tony continua questionando e chega até a dizer que nem a Natasha poderia garantir que não era um Skrull. Ele fala que os Skrulls podiam ter matado ele ali, mas escolheram não fazer isso. Natasha sugere que provavelmente eles queriam humilhá-lo, já que ele era um dos 5 únicos humanos capazes de derrotar eles. Natasha pergunta pra Tony, independente dele ser ou não um Skrull, se ele queria matar ela ou matar outros Skrulls. Tony responde que queria matar Skrulls, então Natasha fala pra Stark confiar nesse sentimento e se preocupar com o resto depois. Alguém aparece atrás deles dizendo que estavam fazendo muito barulho. Sem pensar 2 vezes, Natasha já vira atirando direto várias vezes no peito da pessoa. Ainda bem que a pessoa era o Wolverine. Logan reclama e ela pede a senha pra ele, que responde palitos de cenoura. Natasha se desculpa pelos tiros e explica que naquela situação ela estava atirando primeiro e perguntando depois. Ela manda Logan se regenerar logo dos tiros e ir procurar por Jessica Drew. Natasha fala que se o Wolverine encontrar a Mulher-Aranha é pra fatiar ela toda. A Viúva Negra pergunta a Tony pra onde ele tinha enviado a Carol Danvers e Stark responde que mandou ela pra Nova York pra descobrir o que estava acontecendo por lá. Logan alerta que eles precisavam sair imediatamente dali porque todos os Skrulls que estavam na Terra Selvagem já sabiam que eles estavam na base. Tony responde que eles precisavam de Reed Richards. No meio dos destroços da base da SWORD, flutuando no espaço, Abigail Brand se aproxima de uma nave dos Skrulls. Ela consegue entrar e vai diretamente para um centro de comando com várias câmeras que mostravam todos os ataques que estavam acontecendo em Nova York e os experimentos e análises que estavam sendo feitos com Reed Richards. Enquanto observa o ataque Skrull, a agente Brand é surpreendida por 2 jovens Skrulls que apontam uma arma para ela. O Helicarrier da SHIELD, Maria Hill, pergunta para Jarvis há quanto tempo ele era um agente Skrull. Jarvis responde que a Maria Hill só era ex-diretora da SHIELD por causa deles. Foram eles que colocaram ela no poder quando Nick Fury deixou o cargo por um motivo específico. Ele fala para Hill anunciar publicamente que estava se rendendo. Em troca, os Skrulls iam poupar a vida dela e arrumar um lugar para ela na transição. Maria Hill, acompanhada por vários agentes, afirma que Jarvis não tem autoridade para dar ordens ali. Jarvis revela que a situação era muito mais grave do que Maria Hill podia sonhar. Assim que ele termina de falar, todos os agentes que estavam no Helicarrier se transformam, mostrando que também eram Skrulls infiltrados. Enquanto isso, no Brooklyn, Parker Robbins, o vilão conhecido como Capuz, conversava com diversos outros vilões aliados dele que formavam a Gangue do Capuz na época. Entre os vilões nessa reunião estavam Madame Máscara e a Gangue da Demolição, por exemplo. Robbins explica que o que estava acontecendo não se tratava mais de heróis contra alienígenas. Eles também precisavam recrutar todo mundo que conseguissem e precisavam ajudar, porque o fim do mundo era muito ruim para os negócios. No Central Park, alguns Skrulls atacavam civis inocentes que tentavam fugir desesperados. De repente, os alienígenas são atingidos por um raio monstruoso. Os humanos que tentavam fugir olham para cima e veem Thor empunhando o Mjolnir e sobrevoando a região. Uma figura misteriosa aparece usando o traje e o escudo do Capitão América enquanto observava Thor com um binóculo. Só lembrando que Steve Rogers estava morto nessa época, assassinado pouco depois da Guerra Civil. E esse é o fim do capítulo 4. O capítulo 5 começa com um Skrull que se passava por Capitão Marvel, hesitante em matar o espadachim Andreas von Strucker. Norman Osborn fala que mais do que ninguém entende como é ter vozes dentro da cabeça e sabe o quanto é difícil às vezes saber se tem pele rosa ou verde. Ele diz que apesar de ser clichê, no fim das contas cada um decide quem é, tanto por dentro como por fora. Osborn explica que está ciente de que o Skrull que se passava por Capitão Marvel foi enviado para matar todos ali, mas que claramente não conseguia fazer isso. Norman pergunta se foi ele quem escolheu aquela forma ou se foi o próprio Império. O Skrull responde que escolheram
aquela forma por ele. Ele também diz que mexeram com as memórias dele e ele nunca imaginou que era um Skrull. Ele jurava ser o próprio Capitão Marvel, um guerreiro Kree enviado para proteger a Terra. Confuso, o Capitão Marvel sai voando para longe dali. Norman pede para os soldados dele se prepararem e juntarem a equipe alfa dos Thunderbolts. Ele também fala para encontrarem uma Gargan que tinha voado para longe e para ficarem alertas. Se alguém fizesse qualquer coisa diferente do normal, a ordem era para atirar sem perguntar. O líder dos Thunderbolts declara que estão sob ataque e que a guerra acabou de começar. Enquanto isso, numa base secreta de Nick Fury, os heróis se recuperam da batalha que tinha acontecido em Nova York. Cassie Lang, que estava desmaiada, começa a acordar e os jovens Vingadores comemoram que tinham sido salvos e escapado por pouco das próprias mortes. Eles também percebem que Nick Fury estava ali e ficam empolgados por conhecer a lenda. Daisy Johnson e Fury tentavam se conectar com outros heróis fora da base, mas Tremor fala que era melhor desligarem a energia porque os Skrulls podiam estar rastreando os sinais que eles estavam mandando. Os jovens Vingadores estavam tagarelando e Nick Fury manda todos calarem a boca porque estava acontecendo. Todos começam a ver mensagens na TV de diversas pessoas famosas do universo da Marvel e do mundo real também, como Magneto, Oprah, Reed Richards, o Papa, Barack Obama, Vladimir Putin, Tiger Woods, Osama Bin Laden, Steve Jobs, Dalai Lama, Doutor Destino, Namor, Stephen Colbert, Tony Stark e até o Eric Cartman do South Park. Todos passavam a mesma mensagem de que a Terra agora fazia parte do Império Skrull e que eles estavam ali para salvar os humanos de si mesmos. Eles dizem que não querem fazer mal a ninguém desde que os humanos sigam suas ordens. Agora, com os Skrulls no comando, não haverá mais guerras, pobreza, fome ou doenças. Eles terminam dizendo que ele ama muito todos os seres humanos. Voltamos para a nave Skrull, onde Abigail Brand estava encurralada por dois Skrulls. O mais jovem exige que Brand se identifique e questiona que forma era aquela que ela tinha assumido. A agente se recusa a responder, mas afirma que fazia parte da delegação da rainha. Aqui é legal comentar que Abigail Brand é parte alien e parte mutante, e o poder mutante dela faz com que ela consiga falar diversas línguas de raças alienígenas, inclusive algumas que seres humanos não conseguem reproduzir fisicamente. Ela consegue até falar a língua do Lockheed, o dragão da Kitty Pryde. Em seguida, Abigail Brand desarma o Skrull e o repreende por apontar uma arma para alguém de patente superior. Os Skrulls se desculpam e perguntam novamente de qual delegação ela vinha. Ao invés de responder, Brand mata os dois Skrulls e invade a sala onde os outros estavam fazendo experimentos com Reed Richards. Ela consegue matar todos os Skrulls que estavam em volta do Senhor Fantástico. Em seguida, ela diz que conseguia escrever um livro inteiro na língua dos Kree, mas na língua dos Skrulls ela provavelmente soava como uma criança embriagada. De toda forma, ela tinha que tentar. Brand ativa a comunicação interna e fala na língua dos Skrulls para todos abandonarem a nave imediatamente porque tinha um vazamento nas cabines principais. Os Skrulls não ligam muito pro aviso, então ela aciona o botão de evacuação da nave, fazendo diversos Skrulls voarem pro espaço. Brand se segura para não voar junto. Em seguida, ela liberta Reed e se apresenta, explicando que precisava da ajuda dele para combater a invasão Skrull antes que fosse tarde demais. Reed acorda furioso e começa a enforcar Abigail, jurando que mataria todos os Skrulls pessoalmente em vingança pelo que fizeram com a família dele. A agente explica que não era um Skrull, mas Richards não dá ouvidos. Quando ela desmaia, Reed percebe que ela não tinha voltado para a forma Skrull, então ele fica intrigado e solta ela. Reed fala que os Skrulls deviam ter matado ele quando tiveram a chance e lamenta que tanto as tecnologias Stark quanto o edifício Baxter estavam comprometidos, mas ele sabia exatamente do que precisava. De volta ao Helicarrier da SHIELD, Maria Hill fala pro Skrull Jarvis que ia contar exatamente o que ia fazer. Jarvis fala para ela que todos os heróis tinham sido derrotados, que todas as tecnologias da Terra estavam corrompidas e que a SHIELD agora era parte do Império Skrull. Hill fala pro Skrull não interromper enquanto ela fala. Ela explica que alguns meses antes, Nick Fury tinha contado para ela sobre uma tecnologia que a SHIELD estava desenvolvendo, um robô em tamanho real de humanos para ser usado em espionagens ou operações secretas. Eram os famosos LMDs, ou Life Model Decoys, versões extremamente realistas de agentes que tiveram participação importante na quarta temporada de Agentes da SHIELD, por exemplo. Jarvis ordena aos outros Skrulls que matem a diretora e vários tiros atingem ela em cheio. Aquele era, na verdade, o LMD da Maria Hill. De longe, a verdadeira Hill testemunha a destruição do robô usando uma sniper. Os Skrulls se viram para atirar nela na verdadeira, mas Hill aciona o processo de autodestruição do Helicarrier. Ela voa para longe com um jetpack enquanto a nave é completamente destruída junto com os Skrulls. A agente Brand desperta e Reed informa que realizou uma análise genética rápida para confirmar que ela não era um Skrull. Senhor Fantástico se desculpa por ter estrangulado Abigail e explica que a nave deles estava sendo atacada. Eles precisavam sair imediatamente dali. Richards fala que os Skrulls usaram o cérebro dele para iniciar aquela guerra e que agora ele pretendia usar o mesmo cérebro para acabar com ela. De repente, as naves Skrulls que cercavam Reed e Brand começam a explodir uma por uma. Era o Skrull que acreditava ser o Capitão Marvel, furioso e destruído
destruindo tudo que via pela frente. Reed diz que a agente Brand precisava levá-lo imediatamente para Nova York porque a família dele estava morrendo. Brand responde que não era apenas a família de Reed que estava morrendo, mas sim o planeta todo. Ela garante que eles vão para Nova York, mas antes precisam buscar algumas pessoas em outro lugar ou não teriam a menor chance de ganhar a batalha. De volta à Terra Selvagem, onde Viúva Negra e Wolverine tentavam cuidar de Tony Stark, diversos heróis aparecem na base, mas ninguém sabe em quem confiar. Viúva Negra manda todos ficarem do lado de fora da base e Logan fala que quem entrar ali vai ser feito em pedaços. As acusações são jogadas de um lado pro outro, todos dizendo que eram humanos e que os outros eram Skrulls, até que Emma Frost aparece. Ela chega dizendo que pode ler a mente e a alma de todos ali e que faria os Skrulls pagarem por terem deixado ela presa por sei lá quanto tempo naquela nave espacial. Emma acusa o Homem-Aranha especificamente de ser um Skrull. Peter Parker responde que aquilo era mentira e que Emma Frost provavelmente era um Skrull, já que estava acusando ele. Luke Cage percebe que os Skrulls estavam de novo fazendo eles se voltarem uns contra os outros. A Mulher Invisível ameaça prender todos ali em um campo de força até a situação ser resolvida de uma maneira que agrade ela. Então todos os heróis pedem uma decisão dos líderes mais antigos e experientes, Homem de Ferro e Thor. Tony ainda passava mal pelo envenenamento e Thor fala que o plano era que ele próprio ia fazer toda essa tirania acabar de uma vez. Thor estava prestes a atacar todos ali quando, de repente, toda a roda de heróis é atingida por um raio roxo. Stark olha pra cima e se depara com Reed Richards segurando uma arma alienígena gigantesca. A arma tinha sido desenvolvida pelo próprio Senhor Fantástico e servia para revelar a verdadeira forma de qualquer Skrull. Thor, Emma Frost, Mulher Invisível, Miss Marvel, Magnum, Jessica Jones e Arpia eram todos Skrulls ali. Aí os heróis imediatamente começam a atacar. Thor tenta falar que era mais um truque dos Skrulls, mas Ares não quer nem saber. Clint Barton não tinha visto que Bob Morse tinha sido revelado Skrull. Ele vai falar com a Arpia e descobre a transformação. Clint fica absolutamente furioso, pega uma metralhadora das mãos da Viúva Negra, algo que não tem nada a ver com o personagem, para mostrar exatamente o tanto que ele estava furioso, e atira em Bob várias vezes sem hesitar. Ali perto a Mulher Invisível tenta se explicar, mas Reed Richards a pega pelo pescoço e pergunta onde estão os filhos dele. A Skrull que se passava por Sue Storm nem sabia que ele tinha filhos, então o Senhor Fantástico mata ela. Natasha fala pra Tony que agora estava provado que ele não era um Skrull. Reed vai até os dois e pergunta o que havia de errado com Stark. O Homem de Ferro responde que tinha sido infectado por um vírus alienígena. Homem-Aranha fala que ainda tinham alguns Skrulls se escondendo na selva e Shanna, a Mulher Demônio, fala que lidaria com eles, enquanto Kazar queria ir pra Nova York ajudar na batalha. A agente Brand fala pra todos que tinham que ir até Nova York e derrotar o restante dos Skrulls que tomaram posse do planeta. Eles iam sair imediatamente. Os novos Vingadores, furiosos, lamentam que a Mulher-Aranha era uma Skrull esse tempo todo. Antes de partirem, Clint estava com o corpo da Skrull Arpia nos braços e fala pra todos escutarem bem o que ele tinha pra dizer. Muito enfurecido, ele declara que aquilo só acabaria quando todos os Skrulls fossem mortos. Eles tinham que matar absolutamente todos sem deixar nenhum Skrull escapar. Assim termina o 5º capítulo da saga. No começo do 6º capítulo vemos Noh-Varr, o jovem guerreiro Kree de uma realidade alternativa conhecido como Marvel Boy, pilotando sua moto voadora quando uma enorme nave Skrull cai do céu e explode ao atingir o solo. Do impacto surge o Capitão Marvel muito machucado e cansado. Marvel Boy corre para socorrê-lo e Mar-Vell fala que os Skrulls dominaram a Terra e que Noh-Varr não poderia permitir que isso acontecesse. Marvel Boy fala que aquele não era o mundo dele, mas o Capitão Marvel manda ele escutar. O Skrull, que achava ser Kree, explica que os invasores vão fazer de tudo para conquistar a Terra, incluindo mentir e matar até mesmo seus próprios companheiros de espécie para alcançar seus objetivos. Mar-Vell compartilha com Noh-Varr que ele aprendeu muito em sua vida como Capitão Marvel e que tudo na vida tem um propósito, incluindo a presença do garoto naquele mundo. Antes de morrer, ele pede para Marvel Boy não permitir que os Skrulls vençam a guerra. Noh-Varr fica assustado quando a morte de Mar-Vell revela a verdadeira forma do Skrull. Um vídeo é transmitido para todo o planeta, inclusive para a Casa Branca. Nele, um Skrull declara que eles não estão na Terra para prejudicar os humanos, mas sim para contribuir. Ele afirma que o Império Skrull não realizou nenhum ataque ofensivo, mas que na verdade está apenas se defendendo dos ataques que recebeu. Ele explica que não há nenhuma arma na Terra que possa derrotá-los e que seria melhor para todos se eles se rendessem. Enquanto ele fala, vemos os Skrulls atacando San Francisco, que era defendida pelos X-Men, e Nova Attilan na Lua, lar dos Inumanos. Além disso, o Skrull explica que eles só atacaram grupos organizados como a SHIELD, os Vingadores e o Quarteto Fantástico, porque esses grupos eram rebeldes e impediam o progresso da sociedade humana. Ele argumenta que eles são uma parte do problema que ocorre na Terra. O Skrull conclui dizendo que os Skrulls estão na Terra para acabar com as guerras, não começar uma nova, e que todos deveriam aceitar o inevitável futuro que chegou. Afinal, não se pode vencer uma briga consigo mesmo. Os Skrulls também aparecem atacando Wakanda, a Terra Selvagem e Israel. Em Camp Hammond, o campo de treinamento para novos heróis registrados na iniciativa, os Skrulls tinham tomado totalmente o lugar e usavam agora como a base principal deles
eles. Lá, o Skrull que tinha tomado o lugar de Hank Pym, que era o líder daquele grupo, discutia com outros Skrulls. Um deles revela que tudo estava indo de acordo com o planejado, mas que não haviam recebido mais informações do grupo enviado para a Terra Selvagem, o que deixava ele preocupado. Hank Pym responde que a Imperatriz tinha escolhido pessoalmente ir até aquela ilha, então destruí-la estava fora de cogitação. O Skrull fica ainda mais preocupado, temendo que os heróis sobreviventes da Terra Selvagem pudessem aparecer na base a qualquer momento. O líder deles minimiza a situação e fala para não se preocuparem. Se os heróis fossem até lá, o máximo que poderia acontecer seria os Skrulls aceitarem as rendições deles. Os Skrulls estavam em maior número e tinham vantagem tática naquela guerra. Além disso, ninguém tinha sido capaz de impedir uma invasão dos Skrulls em todo o universo até aquele momento. A Imperatriz Veranke, ainda se passando por Mulher-Aranha, aparece na base e fala que os Vingadores tinham apanhado, mas ainda não estavam completamente derrotados. Ela acreditava que os heróis iriam até a base dos Skrulls em breve, porque Reed Richards tinha escapado da nave onde estavam experimentando e interrogando ele, o que deixa um dos Skrulls muito preocupado. Hank fala que o edifício Baxter estava destruído e pergunta se Janet Van Dyne estava com os Vingadores. A Imperatriz fala que sim, e Hank diz que então a vitória já estava garantida e que a Vespa seria um último recurso se as coisas apertassem. Na nave Skrull que Reed Richards e a Abigail Brand tinham tomado, os heróis estavam preocupados. Clint Barton e Punho de Ferro acreditavam que os Skrulls podiam estar seguindo eles e, se fosse o caso, podiam derrubar aquela nave a qualquer momento. Senhor Fantástico tranquiliza todos, dizendo que a nave estava indetectável e camuflada. Tony Stark diz que a armadura dele estava totalmente inútil e ele tinha um servidor de backup, mas precisava eliminar o vírus antes de acessar. Os heróis se perguntam por quanto tempo a Mulher-Aranha era uma Skrull disfarçada enganando todos eles. O que aconteceu com a verdadeira Jessica? Quem mais será que os Skrulls conseguiram raptar e tomar o lugar? Janet tenta tranquilizar Tony, dizendo que nada daquilo era culpa dele, mas ele ainda se sentia responsável por ter aceitado aquela Jessica impostora nos Vingadores. Luke Cage tenta acalmar os heróis na nave, dizendo que apesar dos Skrulls estarem atacando eles com todas as suas forças, os heróis ainda estavam de pé e prontos para lutar. Janet ia dizer que não tinha como eles causarem muito mais estrago do que já tinham causado, mas para de falar no meio da frase. Todos olham pelas janelas da nave e veem Nova York totalmente destruída, com várias naves Skrulls sobrevoando a cidade. Nas ruas de Nova York, algumas pessoas faziam passeatas de boas-vindas aos alienígenas. Eles dizem que querem mudanças e que os Skrulls estavam lá para finalmente libertá-los. Alguns policiais tentam parar essas pessoas, dizendo que aquilo era uma invasão, e uma pequena confusão acontece. De repente, alguns Skrulls aparecem e vão na direção dos manifestantes. Um dos Skrulls começa a usar poderes de fogo. Eles claramente iam matar todas as pessoas que estavam ali torcendo por eles. O policial tenta dar uns tiros no Skrull, mas obviamente nada acontece. No último instante, Nick Fury aparece com os Guerreiros Secretos, os Jovens Vingadores e o que tinha restado da iniciativa para salvar aquelas pessoas do ataque dos alienígenas. Mais uma batalha contra os Skrulls começa. Enquanto uns trocam porrada com os alienígenas, outros tentam resgatar os civis que estavam ali. Ali perto, no topo de um prédio, um grupo de vilões liderados pelo Capuz, conhecido como Sindicato dos Criminosos, esperava o momento certo para entrar na luta. Além do Capuz, também estavam ali a Madame Máscara, Gangue da Demolição, Scorcher, Blackout, Espantalho, Irmãos Grimm e muitos outros. Os heróis conseguem derrotar o grupo de Skrulls e Nick Fury pede para que as pessoas que estavam dando boas-vindas aos alienígenas voltem para casa e fiquem fora das ruas para a própria segurança delas. No entanto, ao invés de ouvirem o que Fury estava falando, os civis respondem que são os heróis que devem deixar as cidades e que no final do dia são um bando de fascistas que querem interromper o progresso e a mudança. De repente, um enorme raio cai em Nova York. Mesmo estando longe do raio, Nick Fury imediatamente fala para os heróis se reagruparem e ficarem juntos. Em Camp Hammond, Veranke pergunta o que tinha sido aquele raio imenso. Os Vingadores na nave também perguntam se era quem eles estavam pensando. Era Thor, o deus do trovão, batendo Mjolnir no chão e lançando um raio monstruoso no meio de um parque. Lá da base, a Imperatriz fica assustada, mas manda reunirem todas as tropas e diz que aquilo também estava escrito, era para acontecer mesmo. Thor encara o suposto Capitão América e pergunta quem era ele. O herói responde com uma pergunta: quem eu pareço ser? Thor diz que a pessoa em sua frente usava o uniforme de um verdadeiro amigo dele, o melhor Vingador de todos, mas que não era o verdadeiro Capitão América. O homem pergunta se Thor não estava morto também. Apesar de não ser revelado ainda, aquele era Bucky Barnes, que passou a vestir o manto e o escudo do Capitão América depois da morte de Steve Rogers. Os novos Vingadores pousam a nave e descem ao lado deles. Homem-Aranha não tinha certeza se aquele era mesmo Thor, mas Reed Richards confirma que era sim. O Deus do Trovão continuava conjurando raios e mais raios, e os heróis perguntam o que diabos ele estava fazendo. Thor estava mandando uma mensagem, atraindo a batalha que era inevitável e levando os Skrulls até eles. Segundos depois, todo o enorme exército de Skrulls aparece na frente deles, liderados por Veranke, a Mulher-Aranha fake, e Kritinou, o Skrull que se passava por Hank Pym. O Senhor Fantástico fala para a rainha dos Skrulls que ela vai pagar pelo que fez com a família dele. A Mulher-Aranha responde que ele devia ter pensado nisso antes de transformar pessoas da espécie dela em vacas. Aquilo era uma vingança. E se você acha essa resposta
estranha, isso aconteceu mesmo. Em Quarteto Fantástico número 2, em 1961, Reed Richards hipnotizou alguns Skrulls e fez eles se transformarem em vacas sem nenhuma lembrança da vida deles antes disso, para impedir uma primeira invasão Skrull no planeta. Voltando pra história, Norman Osborn chega logo em seguida junto com os Thunderbolts e deixa bem claro que os alvos ali eram só os Skrulls e que qualquer vilão que desobedecesse ia morrer ali mesmo. Tony Stark dá um último aviso para os Skrulls saírem da Terra imediatamente. Reed afirma que graças à máquina que ele tinha inventado, dessa vez seria uma luta justa e os heróis finalmente saberiam contra quem estavam lutando. Ele também diz que o erro dos Skrulls foi deixar ele vivo. A Imperatriz rebate dizendo que assim como ele tinha inventado isso, ele também era responsável por ter dado para os Skrulls o caminho para derrotar os humanos. Veranke finaliza dizendo que estavam ali para salvar a Terra, para mudar aquele mundo e que apesar de tudo que os heróis já tinham feito pro povo dela, ele amava a todos. O Homem-Aranha questiona quem seria esse tal de ele que eles tanto falam, e Jessica responde que era o Deus dos Skrulls. Nick Fury rebate dizendo que o único Deus que ele conhecia tinha um martelo. Tony Stark grita a famosa frase "Avante Vingadores" e a batalha final finalmente começa. Os vilões do Sindicato dos Criminosos também estavam batalhando ao lado dos heróis para salvar a Terra. Era Nick Fury com o Comando Selvagem, Novos Vingadores, Poderosos Vingadores, Jovens Vingadores, Thunderbolts, Sindicato dos Criminosos e Reed Richards representando o Quarteto Fantástico, todos unidos contra os Skrulls. Esse é o fim do 6º capítulo da saga. O penúltimo capítulo de Invasão Secreta começa exatamente como o capítulo anterior terminou, com a batalha pelo domínio da Terra. Reed manda os heróis atacarem a Imperatriz Skrull. Wolverine fala que o que ele queria era mesmo atacar ela por vários motivos. Tony Stark fala para Thor, Ares e Magnum assumirem a linha de frente, já que eram os mais poderosos ali. Bucky, o Capitão América, fala para os três também atacarem a Mulher-Aranha. Enquanto isso, do outro lado, Veranke ordena aos Skrulls que ataquem Reed Richards. Ele precisava morrer pelo bem do Império. Jaqueta Amarela fala que deviam ter matado ele antes quando tiveram a chance, mas Jessica Drew responde que se não fosse por Reed Richards, eles nunca teriam chegado tão longe na invasão. Ares, o deus grego da guerra, orienta os heróis com estratégias. Nick Fury e Norman Osborn se esbarram e Fury fala que Norman devia estar preso. Osborn responde que Nick Fury também deveria estar. A Vespa voa na direção do Skrull Hank Pym. O Jaqueta Amarela lutava contra o Punho de Ferro quando a Janet se aproxima. Ele assume uma forma gigante e fala que antes ele estava pensando em guardar Janet Van Dyne para derrotar por último, mas tinha acabado de mudar de ideia. Ele avança em direção a Janet, mas é impedido pela estatura, que o acerta com um soco direto no rosto. Tony Stark comenta que a armadura dele ainda estava muito danificada e que ele não poderia ajudar muito na batalha. Então o Capitão América manda ele recuar para reparar os danos, mas Stark continua batalhando. Lester, o mercenário membro dos Thunderbolts, parecia estar mirando de longe no Homem-Aranha, mas na verdade ele estava mirando atrás dele. Ele atira com uma bazuca no Skrull Hank Pym, que desaba no chão em sua forma gigante. A batalha continuava intensa e todos os heróis e vilões faziam o que podiam para derrotar os alienígenas. O Homem de Ferro finalmente decide deixar a batalha para arrumar a armadura. Ares é atingido com um tiro no peito e começa a rir, com sangue escorrendo da boca, dizendo que aqueles eram bons tempos. No meio da batalha, Reed olha para trás e se depara com Sue Storm. Na verdade, várias Sue Storm. Várias outras aparecem e começam a atacar Reed. Nick Fury e o Comando Selvagem atacam as Mulheres Invisíveis para salvar o Senhor Fantástico e o levam para longe dali. No meio do caos, o Capuz fala que era hora dos vilões subirem o nível. A Mulher-Aranha estava segurando o Punho de Ferro pelo pescoço e outro Skrull atacava Howard o Pato quando Wolverine encontra a Imperatriz. Uma batalha feroz entre a Mulher-Aranha e o Wolverine começa. Ele consegue perfurar o ombro dela e toma uma rajada de energia direto no olho. Enquanto isso, o Homem-Aranha comenta com o Punho de Ferro que as coisas não estavam tão ruins assim. Ele estava aliviado porque o Vigia não estava lá para testemunhar o desfecho daquela batalha. Em teoria, isso significava que os heróis venceriam a guerra sem muitos problemas. No entanto, quando o Homem-Aranha olha para cima, ele vê justamente o Vigia observando toda a batalha de longe. A parada estava tensa e tinha até um Skrull se passando por Galactus ali no meio da briga. Luke Cage estava furioso lutando com vários Skrulls. Tony Stark tentava falar com alguém da SHIELD ou com Jarvis enquanto fugia para reparar a armadura. Ele é atacado por um Skrull no meio do caminho, mas consegue explodir a cabeça dele. Na Torre dos Vingadores, Jessica Jones observava a batalha enquanto cuidava de sua filha Danielle com a ajuda do mordomo Jarvis. Decidida a ajudar os heróis nessa guerra, Jessica pede para Jarvis cuidar de Danielle. Ele concorda e Jessica, chorando, fala que ela e Luke poderiam não voltar daquela batalha. O que ela estava pedindo para Jarvis era muito mais do que simplesmente ficar de babá por algumas horas. Jarvis fala que entende completamente e Jessica fala para Danielle que ela ia fazer a coisa certa pelo menos uma vez na vida. Ela deixa a filha com Jarvis e sai voando na direção da batalha. De repente, uma enorme explosão atinge todos, heróis e Skrulls. Novar surge prometendo que ia acabar com os invasores em nome do Capitão Marvel e do Império Kree. Fury fala que aquela era a deixa. Norman Osborn manda os Thunderbolts assumirem a linha de frente e os heróis e vilões todos avançam liderados por Wolverine e Bucky Barnes. Luke Cage estava totalmente cercado pelos Skrulls, mas Jessica Jones surge
surge para salvá-lo. Ele pergunta sobre o bebê e Jessica garante que Daniela está segura com Jarvis na Torre dos Vingadores. Finalmente, ela admite que Luke estava certo sobre a invasão Skrull desde o começo. Luke, ao ouvir Jessica falar que ele estava certo, comenta que de repente aquele tinha se tornado o melhor dia da vida dele. Kate Bishop é atacada e fica gravemente ferida. Visão percebe que ela mal estava conseguindo respirar. Uma voz manda ele levar ela para longe dali e fala que ia pegar o arco e as flechas dela. Clint Barton, na época Ronin, toma o arco da Gavião Arqueira e usa para disparar diversas flechas, matando vários Skrulls de uma só vez. Ao ver a Imperatriz vulnerável sendo atacada por Wolverine, Clint atira uma flecha que atravessa a boca dela e faz com que a Mulher-Aranha volte para a forma original Skrull dela. Ao ver a Imperatriz abatida, Critinow percebe que eles estavam perdendo a guerra. O Skrull Hank Pym decide usar a última carta na manga que tinham e ativa um dispositivo. De repente, Janet Van Dyne sente algo e começa a gritar de dor. Enquanto agoniza, a Vespa se lembra que Hank Pym tinha dado aqueles novos trajes de heroína de presente para ela. Ela começa a se transformar na forma gigante contra a própria vontade. Janet começa a emanar uma energia negra estranha por todo o campo de batalha. Ao mesmo tempo, na Torre dos Vingadores, Jarvis segurava Danielle e começa a se reverter para sua forma Skrull original, enquanto diz que os humanos não entendiam que os Skrulls estavam dispostos a morrer para que a vontade do deus deles fosse feita. De volta para a batalha, a energia que Janet estava emitindo começa a envolver todos que estavam ali perto. O Vigia assiste a tudo preocupado, enquanto o Capitão América, Norman Osborn, Homem-Aranha, Thor, Senhor Fantástico e Nick Fury aparecem agonizando de dor. É assim que termina o penúltimo capítulo de Invasão Secreta. No último capítulo de Invasão Secreta, a Vespa continuava infectando todos no campo de batalha com uma energia letal. Essa era a última cartada dos Skrulls caso estivessem perdendo a batalha. Ela tinha sido transformada em uma arma biológica. Todos, Skrulls ou heróis, estavam sendo afetados e a dor era insuportável. Aqueles que não estavam vomitando os próprios pulmões para fora tentavam desesperadamente parar aquilo. Até a Janet estava fazendo um esforço descomunal para parar aquilo e para se afastar, tentando evitar mais estragos. O problema é que não tinha jeito, ela estava matando todo mundo ali. Só tinha uma maneira de fazer isso parar. Thor, com lágrimas nos olhos, fala que vai vingar Janet a todo custo. Ele faz um esforço gigantesco para salvar a todos, mas teria que matar Janet no processo. Carol Danvers se desespera, sofrendo pela morte da amiga. Janet era membro fundador dos Vingadores, estava lá desde o começo, e os Skrulls conseguiram atingir ela. Veranke se levanta, mas é recebida por todos os novos Vingadores, poderosos Vingadores, Gangue do Capuz, Thunderbolts e Comando Selvagem, absolutamente furiosos, mais uma vez liderados por Wolverine. Logan avança com uma determinação impressionante enquanto Veranke se desespera, gritando várias vezes: "Ele me ama, ele me ama". Quando Wolverine estava prestes a matar a Imperatriz, a cabeça dela acaba explodindo com uma energia rosa misteriosa. Norman Osborn tinha atirado na cabeça da Skrull, matando ela instantaneamente. Um grande ladrão de frag aí tirando o kill do Wolverine. Helicópteros de telejornais sobrevoavam a batalha e capturam o momento em que o Duende Verde tinha salvado a Terra. Em seguida, Norman ordena que os Thunderbolts não deixem nenhum Skrull escapar dali. E claro que o Osborn só fez aquilo, só atravessou o Wolverine pra ficar com a fama de salvador da Terra, né? Tony Stark retorna ao campo de batalha com uma armadura antiga e fala pra todos os heróis que voam que eles tinham que derrubar as naves de guerra dos Skrulls antes que eles tentassem escapar ou fazer algo ainda pior. Homem de Ferro, Magnum, Carol Danvers, Thor e todos os outros heróis que voam partem para atacar as naves. Até Ares, que não tem o poder de voar, vai junto carregado pelo Thor. Thor destrói várias das naves restantes ali no espaço, mas Tony pede para que Thor poupasse os Skrulls. Ele queria prisioneiros e não cadáveres. O Homem de Ferro estava escaneando todas as naves para ver se tinha algum dispositivo que pudesse explodir ali, mas ele encontra algo muito mais chocante. Ele invade uma das naves e volta para a Terra pilotando ela. Quando a porta da nave se abre, todos os heróis estavam do lado de fora esperando algum ataque. Tony Stark estava dentro da nave libertando todos os humanos que tinham sido sequestrados pelos Skrulls, como a própria Mulher-Aranha verdadeira, Elektra, Jarvis, Sue Storm, Hank Pym, Dum Dugan, Valentina Allegra de La Fontaine, Bob Morse e muitos outros. A Marvel até fez uma graça e colocou Elvis Presley escondido entre os que tinham sido sequestrados, mas dessa vez eu não vou mostrar onde ele tá, você vai ter que achar. Pausa o vídeo pra procurar e depois me fala nos comentários se achou. Jessica Drew sai da nave e abraça Carol Danvers, dizendo que era um alívio imenso encontrar a amiga. Jessica percebe que todos estavam olhando de maneira muito estranha pra ela e pergunta pra Miss Marvel o que ela tinha feito. Carol diz que ela não tinha feito absolutamente nada e que a história era confusa, ninguém sabia direito o que pensar. Nesse mesmo momento, o Capuz fala com os outros criminosos e manda todos darem o fora dali antes que fossem presos, porque a situação já estava resolvida. Homem de Ferro dá um abraço em Hank Pym e o Jaqueta Amarela diz que não sabia nem que ano era. Ele também diz que parecia ter dormido por 200 anos. Hank também fica feliz ao
ver que Thor estava de volta e pergunta onde estava Janet, mas ninguém responde. De repente, Jessica Jones avista algo que deixa ela em choque. Tony Stark estava falando com Jarvis, recém-libertado. Jessica percebe que, na verdade, deixou a filha com um Skrull. Desesperada, ela voa de volta para a Torre dos Vingadores, mas não encontra nenhum sinal de Danielle ou do Skrull que se passava por Jarvis. Carol Danvers também leva Luke Cage voando para lá e os dois chegam perguntando o que aconteceu. Jessica responde chorando e gritando que o Skrull que tinha tomado o lugar de Jarvis tinha levado a filha deles. Dum Dum Dugan e Valentina Allegra de La Fontaine encontram Nick Fury e ficam aliviados por verem um rosto familiar. Hank Pym, totalmente cabisbaixo no meio de uma roda de heróis, parecia ter descoberto o trágico destino da esposa dele. Enquanto isso, uma voz misteriosa explicava tudo o que tinha acontecido. Durante um interrogatório com os Skrulls capturados, eles descobriram que os Skrulls mantinham os prisioneiros vivos porque precisavam do código genético deles para continuar mantendo os disfarces e se infiltrando no planeta. Normalmente eles só conseguiam replicar a aparência, mas com esse novo processo eles replicavam até o DNA e as memórias dos alvos para ficarem realmente indetectáveis. Assim também que eles escapam do olfato do Wolverine, mas eles tinham que manter as fontes do código genético vivas para o novo processo continuar funcionando. Nenhum sequestrado podia morrer. Sem entender nada do que estava acontecendo, Arpia vê Clint Barton e parte na direção dele. Confusa, ela pergunta que roupa era aquela que ele estava usando. Clint pergunta se dessa vez era ela de verdade. Ela confirma e os dois se beijam. Sue Storm e Reed Richards também se reencontram e se abraçam, mas no meio do abraço Sue percebe, ao olhar para a cidade, que o edifício Baxter estava sendo destruído completamente pela energia da zona negativa. Os dois partem na direção do local imediatamente, rezando para que Ben ou Johnny tivessem salvado os filhos deles daquela imensa energia. O Senhor Fantástico manda policiais e membros do exército tirarem todo mundo de perto do prédio imediatamente. Reed diz que há uma sala de segurança no subsolo do prédio que serve para desligar qualquer mau funcionamento da máquina de zona negativa. Não tinha como ele ter essa tecnologia em casa sem um plano de contingência. Eles chegam ao local e encontram Ben e Johnny tentando desativar a máquina e discutindo, enquanto as crianças desenhavam tranquilamente ao lado. Richards começa na hora o processo de desativação e todos se abraçam aliviados. Franklin e Valéria começam a contar para a mãe sobre o dia tenso que tiveram. Uma pessoa apareceu no prédio vestida como Sue e explodiu a casa inteira deles, mas eles resolveram a situação. Sue diz que está muito orgulhosa dos filhos. Por precaução, Reed pede para que todos saiam antes de desligar a máquina. Quando a máquina é desligada, mais da metade do prédio desaparece junto com a bola de energia. Coisa estava chateado porque tinham perdido os pertences deles, mas o Senhor Fantástico fala que eram só coisas. Sue fala para Franklin que iam ter que ir até a loja de brinquedos resolver aquele problema. Tony Stark fala para Thor que estava muito feliz com a volta dele, mas eles ainda tinham muito trabalho a fazer. Thor diz pro Homem de Ferro não entender errado. O Deus do Trovão explica que só foi até lá porque a Terra precisava dele, mas ele tinha dito pro Stark que jamais lutaria ao lado dele novamente e que não voltaria para a equipe. Thor abominava o que Tony Stark tinha se tornado. Ele também diz que com certeza não era o único que sentia isso. O Deus do Trovão voa para longe, deixando Tony para trás, cabisbaixo. Stark olha pro Capitão América, que simplesmente dá as costas pro Homem de Ferro e sai andando na multidão. Claro, tudo isso acontece porque Tony Stark tinha perseguido heróis durante muito tempo, depois da Primeira Guerra Civil, e tinha tentado prender os Novos Vingadores incontáveis vezes como diretor da SHIELD. E o caso do Thor ainda era mais grave. Além de estar furioso com o Homem de Ferro por ter se voltado contra muitos dos heróis da Terra, como Capitão América, Wolverine, Homem-Aranha, Luke Cage, ele também estava furioso porque durante a Guerra Civil, Tony Stark tinha criado um clone dele, do Thor, e esse próprio clone do Thor tinha matado Golias, outro herói. Então realmente o Thor estava completamente pistola com o Tony. Enquanto isso, Hulkling interroga os Skrulls prisioneiros, explicando que eles são extremistas, terroristas e que não representam o verdadeiro povo Skrull. Kate Bishop questiona por que os Skrulls invadiram a Terra se já possuem dezenas de planetas. Um dos prisioneiros revela que eles não possuem mais nenhum planeta. O povo deles foi dizimado e a invasão da Terra era a chance deles, a última jogada desesperada em busca de sobrevivência. Dias depois, na Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos conversa com alguém sobre Tony Stark, explicando que se ele tivesse prestado mais atenção ao que estava acontecendo ao redor dele, ao invés de ficar brigando com amigos, aquela guerra poderia ter sido evitada. A pessoa com quem ele conversa concorda e o presidente fala que Tony Stark estava fora do comando. A outra pessoa questiona se o presidente estava oferecendo o cargo de encarregado da SHIELD para ele. O presidente dos Estados Unidos fala que não era bem assim. Ele explica que após a invasão, a SHIELD não ia existir mais e seria substituída por uma organização mais moderna e sofisticada que teria como objetivo evitar ataques, sejam internos ou de fora do planeta. Depois, em um discurso para todo o público, o presidente fala que a invasão provou que precisavam de um certo tipo de pessoa na liderança dessa nova equipe. Todos tinham visto os vídeos, todos viram um verdadeiro
verdadeiro herói em ação. Ele acredita que Norman Osborn é a pessoa ideal para liderar essa nova equipe. Norman ficaria responsável por liderar tudo que estava sob o comando da SHIELD antes, incluindo os Thunderbolts, os Vingadores e os 50 grupos de heróis da iniciativa. 50 porque era um grupo de heróis para cada estado dos Estados Unidos. Outra mudança que ia ocorrer a partir daquele momento é que a tecnologia Stark não seria mais utilizada para o armamento militar de maneira alguma e Tony Stark seria investigado por ter sido negligente em relação à invasão Skrull. Diversas tecnologias de Tony Stark estavam sendo apreendidas pelo governo. O Homem de Ferro e Maria Hill assistiam ao pronunciamento do presidente. Hill diz que o presidente não tinha ideia de que estava entregando tudo nas mãos de um lunático, mas Stark não estava nem prestando atenção. Na Torre dos Vingadores, enquanto diversas obras reparavam os danos que a guerra causou na cidade, Norman Osborn se prepara para uma reunião. Ele vai até uma sala secreta da torre e se encontra com diversos vilões para apresentar para eles os planos que ele tinha para o futuro, agora que assumiu como líder de todos os grupos de heróis. A roda de vilões era composta por Namor, Emma Frost, Doutor Destino, Lady Locke e o Capuz. É assim que termina a saga de Invasão Secreta nos quadrinhos e é assim que começa a era da Marvel conhecida como o Reinado Sombrio de Norman Osborn. E vocês já sabem, toda primeira quinta-feira do mês às 11 horas da manhã e uma semana antes para os membros do canal tem uma nova saga aí da Marvel explicada em detalhes para vocês, então anotem na agenda. No dia 6 de julho eu vou explicar a saga da Revolução. É a história dos Novos Vingadores que acontece exatamente antes de Invasão Secreta. É uma história que os Novos Vingadores batalham contra o Tentáculo, aquela facção criminosa de ninjas, né, que é muito famosa pelas histórias do Demolidor, e é a organização que é liderada pela Elektra, e aí nesse quadrinho que a Elektra acaba morrendo e revelando a forma dela Skrull, algo que a gente viu aí no começo desse vídeo, né? Então no mês que vem eu vou explicar o que acontece antes e como a Invasão Secreta foi descoberta. E agora eu vou falar rapidinho de novo sobre o Reinado Sombrio do Norman Osborn que eu comentei agora há pouco. Durante alguns anos aí nos quadrinhos da Marvel, o Norman ficou responsável por todas essas equipes aí que eu falei no vídeo. Ele criou uma nova equipe de Vingadores que era tudo vilão disfarçado, que a galera não sabia que era vilão. Por exemplo, o Mercenário virou o Gavião Arqueiro, o Venom virou o Homem-Aranha, enfim, ele criou uma nova equipe de Vingadores aí, e durante todo esse período os Novos Vingadores ficaram tentando desmascarar o Norman Osborn e rolou treta atrás de treta entre os Vingadores liderados pelo Norman Osborn, que eram conhecidos como Vingadores Sombrios, e os Novos Vingadores. E agora que você conheceu como a história do Reinado Sombrio começa, eu vou sugerir também que você conheça como a história do Reinado Sombrio termina. É o arco conhecido como O Cerco, quando Norman Osborn, manipulado por Loki, tenta invadir Asgard, que estava na Terra na época, que nem nos filmes agora, e acaba rolando uma baita de uma guerra. Vou deixar aqui na tela exatamente o vídeo que eu conto igual esse, a história desse arco, O Cerco, em detalhes. Valeu, valeu, um grande beijo e até a próxima.